Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 23 e nós vamos ler o versículo 1 e também o versículo 4. Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Repete de novo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. Deus supre todas as nossas necessidades. Amém. Ele é o nosso pastor. E o pastor, ele tem 3 ministérios na vida do seu rebanho. Primeiro, o de liderar, o de conduzir, de dirigir. Segundo, o de cuidar, de alimentar, de suprir suas necessidades. E terceiro, ele é o nosso protetor. Ele nos protege, ele nos guarda. Como nós cantamos aqui, e está aqui no Salmo 23, a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Mas antes de entrar no cerne do versículo, eu queria estabelecer nesse versículo primeiro 3 princípios sobre o cuidado do pastor. 3 fatos sobre essa bondade, essa misericórdia, esse pastoreio que Cristo faz na nossa vida. A primeira delas, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui, é que Deus, Ele é a fonte de tudo que eu e você, nós precisamos para viver. A nossa fonte de vida não é Wall Street. A fonte de vida não são pessoas. A nossa fonte de vida não são as coisas materiais. Jesus, Ele é tudo que nós temos. Sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não fazemos nada. Tudo que precisamos, tudo que necessitamos, nós encontramos nele. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a água da vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é tudo. Então, se a sua vida está desfocada, se você não olha para Jesus e vê nele a fonte de tudo que você precisa, necessita para viver, Ele ainda não é de fato o seu pastor. Quando você, preste atenção, coloca a sua segurança em algo que você pode perder, essa segurança é falsa. Mas quando você põe a sua segurança em algo que você não pode perder, você é feliz. E se é algo que eu não posso perder, é a certeza de que Jesus Cristo, Ele é o meu pastor, o nosso pastor. Nada, nem ninguém poderá nos afastar dessa relação. Ela começa na terra e continua no céu. Ele é o nosso pastor para sempre. E a nossa fé, a nossa confiança está nele. Segundo,
Deus é a fonte de tudo que eu necessito para viver. Segundo, não há nada que eu necessite que Deus não possa fornecer. Abra a sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Se colocar na tela aqui, todo mundo vai ler bem forte. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O que é que diz a palavra de Deus? O que é que diz? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas. Presta atenção, Deus vai suprir através de Jesus Cristo, segundo a sua riqueza em glória, cada uma de nossas necessidades. Em outras palavras, se você está triste, Ele tem alegria. Se você está com fome, Ele tem alimento. Se você está inseguro, Ele dá proteção. Não importa a necessidade que você tenha, Jesus, Ele supre tudo. Esse Salmo 23 é apenas um exemplo de algumas necessidades que eu e você, que nós temos, que Ele supre. Mas você pode listar aí. Pode listar. Não há nada que você precise, que você necessite, que você não encontre em Jesus Cristo. Terceiro princípio que esse versículo nos ensina: Deus é a fonte de tudo que necessito para viver. Não há nada que eu necessite que Deus não possa suprir. Terceiro, Deus não quer que eu viva preocupado e ansioso. Essa é a parte mais difícil para mim. Porque quem é ansioso por estrutura emocional é mal interpretado. Porque o cara olha e diz: esse cara não tem fé. Que ansiedade é incredulidade. Coitado dos ansiosos, só Jesus conhece. Porque a gente não é ansioso porque a gente não quer, porque a gente quer. A gente diz: por que estás ansioso, a minha alma? E por que te perturbas de mim? Sossega. Mas não obedece. Vocês riem porque não com vocês. Ou vocês estão rindo porque vocês estão se identificando comigo aqui. Jesus, lá no Sermão do Monte, falando sobre ansiedade, Ele dá um mandamento: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus não quer que eu viva ansioso por nada, preocupado por nada, porque a vida não consiste somente de coisas materiais. Porque se Deus cuida dos seres irracionais, da natureza, Ele não cuidaria de nós, os seus filhos? Ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que as peçamos. A gente sabe que a ansiedade, a preocupação, ela é inútil, porque ela não pode mudar nada. Ela não acrescenta um côvado na nossa altura, não aumenta um segundo na nossa existência. Nós sabemos, eu sei, Senhor, que a preocupação é um comportamento de incrédulo. Os incrédulos vivem ansiosos, mas nós vivemos tudo zen. Chegar aqui na igreja só zen, zen. Por isso que nós precisamos todos os dias dizer para Jesus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo dia. Mas há algo que eu já preguei aqui no primeiro culto. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus, Ele está conosco nos montes, nas alegrias, mas Deus está conosco também nos vales. Na Bíblia, vale é vale. É uma expressão geográfica. Mas metaforicamente, o vale é um tempo difícil, de dor, de sofrimento, de desânimo. E talvez você esteja aqui hoje, participando desse culto, nos assistindo, e você diz: pastor, eu estou passando por um vale. Um vale de sequidão, um vale de aridez, um vale de dor. E eu queria dizer para vocês 3 coisas sobre essa figura do vale que aparece aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi está citando uma região geográfica, um cânion onde ele passava montado a cavalo, e o negócio era tão estreito, tão apertado, que ele olhava para cima e não via nada senão a morte. E eu queria dizer 3 coisas para você sobre os vales. Primeiro, os vales fazem parte da nossa vida, são inevitáveis. Eu e você, como crentes, nós estaremos sempre alternando momentos de altura, de graça, de privilégio, de alegria e momentos de tristeza. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11, quando Deus vai dar a terra prometida para o povo. Está aqui na tela, lê comigo. Diz o texto sagrado que a terra prometida, a terra que Deus vai dar para o povo. O que diz aí? Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Das chuvas dos céus beberás águas. Então a terra que eu vou dar para você é terra de montes e é terra de vales. No mundo nós teremos aflições. No mundo nós enfrentaremos dificuldades. No mundo nós estaremos expostos a esses momentos de instabilidade na nossa vida. O sofrimento deve ser encarado na vida cristã como algo ordinário, não extraordinário. Nós não devemos ficar espantados quando alguma coisa difícil a gente enfrenta. Segundo, os vales são imparciais, acontece com todos. Coisas boas acontecem com pessoas boas e ruins. Deus manda chuva sobre justos e injustos. O sol nasce para crentes e descrentes. Nós estamos acompanhando essa tragédia no Rio Grande do Sul. São milhões de pessoas que estão passando por situações difíceis, perdendo seus bens, suas vidas. Os vales vêm para todos. Para todos. Mas em terceiro lugar, os vales são imprevisíveis. Não podemos planejar, não podemos cronometrar, não podemos prever. Você pode sair da igreja aqui hoje, você está tão bem aqui, chega em casa, recebe um telefonema, você começa a entrar num vale. Um telefonema, um diagnóstico, uma notícia. Nós estamos, meus amados irmãos, expostos às tribulações, às angústias, às aflições dessa vida. Mas o que é bonito nesse texto
eu acho que Davi, ele expressa muito bem aqui o sentimento da nossa alma. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Primeiro, ele vai nos mostrar aqui que eu e você, nós não estamos sozinhos. O vale é temporário, mas a presença de Deus conosco é eterna. O vale da sombra da morte termina, mas ele continua conosco até começar outro. A gente vai de aflição em aflição, de provação em aflição, nós vamos rompendo em fé, nós vamos caminhando como os resgatados do Senhor para a Sião celestial, mas nós vamos em meio às muitas lutas, muitas provações e muitos sofrimentos. Mas nós não estamos sozinhos. Deus está comigo. Deus está comigo. E é muito importante a gente entender esse negócio de sombra. Sempre a sombra é maior do que a realidade, é ou não é? Você está junto de uma casa, o sol bate na casa, quando você olha, a sombra é bem maior do que a casa. Isso significa que o nosso medo sempre é maior do que a realidade do que está acontecendo. Nós somos assombrados por natureza. A nossa cabeça tem a capacidade, a nossa mente, os nossos sentimentos, de aumentar os nossos problemas. A sombra, ela muitas vezes é fictícia. É o seu medo desproporcional, é a sua preocupação excessiva. Mas a sombra, e aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, só existe sombra onde existe luz. E se Deus está comigo no vale da sombra da morte, eu estou ao lado da luz, que é Jesus. E ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E então é nesse momento que eu estou passando pelo vale da sombra da morte, que eu tenho que focar em Jesus, que eu tenho que entender que Jesus é maior do que tudo, que a presença de Jesus não vai permitir que a sombra da morte prevaleça sobre mim. Você pode estar passando por um vale agora. Diz: pastor, eu estou passando por uma situação difícil na minha vida. Eu sou crente, sou fiel a Deus, mas você é humano, você está na terra. E enquanto você estiver por aqui, você vai passar por vales. Pode ser um vale financeiro, pode ser um vale de dificuldade financeira, um vale de dificuldade em casa, relacionamento, no trabalho. Você pode estar passando por uma situação pessoal, espiritual, de desânimo, de aridez. Davi está dizendo: tu estás comigo, tu estás comigo. Mas você diz: pastor, Davi está dizendo, mas eu não estou vendo Deus, eu não sinto a presença dele, eu não sinto o bordão dele, eu não sinto o cajado dele, eu estou angustiado, estou desamparado. Eu quero dizer para você, você não está sozinho. E Deus tem um propósito para o seu vale e para o meu vale. Quando Deus permite que eu ande pelo vale da sombra da morte, é porque Ele tem um projeto, Ele tem um propósito. E o propósito sempre é nos levar ao amadurecimento espiritual.
Romanos capítulo 5, versos de 3 a 5, ele diz que nós somos atribulados para que a tribulação produza a experiência a perseverança, a perseverança a esperança. Significa que quando eu passo pelo vale da sombra da morte com Deus ao meu lado, Ele está trabalhando em mim, Ele está redirecionando os meus sentimentos, meus desejos, meus projetos. Ele está criando em mim um senso de dependência dEle. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, se você quiser ler comigo, uma promessa de Deus. O que diz aí? E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como os dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu. O vale de Acor por porta de esperança. Eu vou entrar na esperança através de um vale. Eu vou passar por esse vale, mas esse vale vai aumentar a minha esperança. Mas eu queria que você entendesse também. Veja lá no Salmo 84. Que você, enquanto estiver no vale, Deus pode transformar esse vale num vale de bênçãos. O diabo, ele é muito astuto. Ele fez isso com Jesus e faz isso com a gente todo dia. Quando eu e você estamos passando por uma situação difícil, ele diz: cadê o pai de vocês? Que pai é esse que deixa o filho passar fome, como disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Que pai é esse que deixa um filho passar fome? Você está passando por um vale, o diabo fica buzinando no seu ouvido, nos seus pensamentos, nas suas emoções negativas. O diabo trabalha as nossas emoções. Que Deus é esse? Que pai é esse? Ele lança dúvidas sobre o cuidado amoroso de Deus. Mas o Salmo 84, vamos ler bem forte, até o versículo 7. 84, de 4 a 7. Vamos juntos? Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção cobre a primeira chuva. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Deus transforma o vale árido em manancial de bênção. Alguns homens que experimentaram vales escuros e sombrios, eles dizem que ali eles descobriram quem é Deus. Que é na amargura do sofrimento e da provação que você experimenta a doçura de Cristo. É quando você está no vale sombrio da morte, com seus temores, com as suas angústias, que Deus se manifesta dizendo: estou contigo, não temas. A recompensa ao passar por um vale é a vida eterna sem sofrimento. Irmãos, de vale em vale, como diz o salmista, vamos indo de força em força, cada um, até
aparecermos diante do Senhor em Sião. Ninguém segura o crente. Ninguém pode obstruir o avanço do crente. O vale faz parte do processo, da caminhada. E nós vamos chegar lá. Amém? Eu queria concluir dizendo para você: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Peça todos os dias que Jesus seja o seu pastor. Ore esse versículo todos os dias. Segundo, coloque Jesus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Entregue as suas preocupações através da oração. Pedro diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós estamos ansiosos, mas ele não deixou de cuidar de nós. Nós estamos preocupados, nós estamos questionando, mas ele continua cuidando de nós. Mas eu aprendi uma coisa também, Mateus 6,34. Jesus diz: basta cada dia o quê? O seu mal. Confie em Deus um dia de cada vez. Viva Jesus hoje. Confie nele. Não antecipe sofrimentos. Eu sei que você é organizado, mas a nossa relação com Cristo é existencial. É o pão nosso de cada dia, dá-nos. Não é o pão da semana, o pão do mês, o pão do ano. Eu fico enfesado. Pão nosso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas por que não é um farol de milha? Tem que dar cada passo. Dependência dele. Dependência dele. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa animar seu coração nesse dia. E que você possa sair daqui sabendo que o nosso Deus é o Deus dos montes e dos vales. Que Ele é o nosso pastor. E nada irá nos faltar. Amém?